Apesar da expectativa, a fronteira com o Egito amanhece mais uma vez fechada, impedindo a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A previsão era que a passagem de Rafah fosse aberta hoje, para a chegada de suprimentos como alimentos, água e combustível. O primeiro comboio é formado por 20 caminhões. No entanto, segundo as agências internacionais, o trajeto seria prejudicado pela condição das estradas. O acordo havia sido fechado por Israel, Egito e Estados Unidos, mas com uma condição imposta pelos israelenses, que a ajuda não seja entregue a integrantes do Hamas. Toda a operação será supervisionada pela ONU. Aliás, agora há pouquinho, a ONU fez uma entrevista coletiva por meio de seus representantes, né? E um deles, que deu essa coletiva, falava sobre o colapso estrutural, sobre o colapso social nesse momento. Algo que preocupa demais em toda essa catástrofe na faixa de Gaza é o fato de muitas famílias estarem deixando o sul e voltando para o norte. Saíram de suas casas no norte por causa dos bombardeios, foram para o sul, mas os bombardeios prosseguem também no sul, por exemplo, em Khan Yunis. E aí essas famílias decidiram retornar para o norte. Isso tem preocupado muito, além do fato de, segundo os comissários da ONU, ainda haver pelo menos 1.000 pessoas embaixo de escombros, que ainda não foram retiradas. É um número altíssimo, mas ainda de acordo com a ONU. Além disso, divulgou novos números sobre unidades residenciais destruídas. São mais de 121.000 unidades, entre casas e prédios, todos atingidos pelos ataques israelenses em apenas 15 dias, segundo a ONU. Isso representa 30% das residências todas afetadas na faixa de Gaza e também muita preocupação em relação aos hospitais. Sem combustível, muitos hospitais da região já estão sem energia elétrica e os médicos realizam cirurgias apenas com as lanternas dos celulares. De acordo com o diretor de emergência do Centro de Saúde Al-Nasser, Mohamed Kandel, faltam inclusive respiradores nas UTIs. Ele concedeu entrevista para o Wall Street Journal. The 12th day of the escalation, we are in very difficult situation. It's catastrophic. Estamos em uma situação muito difícil e catastrófica. Nenhuma palavra pode descrever isso. Estamos trabalhando apenas com a luz de celulares. Não temos nenhum respirador. Eu e a equipe de atendimento de emergência estamos procurando por qualquer respirador disponível. Mas agora não temos nenhum leito com ele. As tendas de operação estão sempre lotadas e sempre faltam vagas. Não podemos mais salvar vidas. Se isso continuar, significa que mais crianças e mulheres vão morrer e encarar a morte sem atendimento médico. Quem não acompanha com imagens, não só ouviu a voz, né, dessa entrevista que foi concedida, mas ali ao fundo é possível observar um médico fazendo um procedimento ali, uma sutura aparentemente no braço de uma pessoa, de um paciente que está deitado em uma maca e tem manchas de sangue nele, enquanto que 3 pessoas em pé, não sei se outros médicos ou enfermeiros, ou assistentes de saúde, ou mesmo pessoas que estão acompanhando essa pessoa, porque um deles parece estar vestindo o jaleco ali, ou o uniforme, né? E outros 2 não. Eles estão segurando os celulares com as lanternas apontadas para o braço dessa pessoa que está sendo costurada, né, depois de um ferimento grave. É dessa forma que os atendimentos têm sido feitos na faixa de Gaza. É impressionante, né? Muitos médicos têm dito que já não há mais analgésicos, então parte dessas cirurgias acaba sendo feita sem nenhum anestésico, sem nenhum analgésico, o que torna esse trabalho ainda mais difícil, o sofrimento ainda maior dessas pessoas. A gente está exatamente na semana do Dia do Médico, né? E a gente tem visto cenas de absoluta doação desses médicos que estão trabalhando ainda na faixa de Gaza, em hospitais que foram atingidos ou parcialmente atingidos, seja pela destruição, seja por falta de energia, falta de combustível. A gente tem visto cenas muito emocionantes, inclusive, de doação desses profissionais médicos tentando salvar a vida da maneira como podem, com dezenas e dezenas de pessoas a serem atendidas pelo chão. Já não há nem espaço mais e eles tentando se dividir para conseguir atender todas essas pessoas, muitas mulheres e crianças, inclusive. Dúvida de Regis, nosso ouvinte, como é que carregam um celular se não tem energia? Tem gerador de pequeno porte, né, que ainda funciona na faixa de Gaza, Isso. Aqueles carregadores de carro. Tem algumas centrais que têm energia, mas para manter o funcionamento de um hospital, não.
aí não tem energia elétrica. Mas a gente observa, inclusive, Hassan, que é um personagem que a gente acompanha desde o início desse conflito. Vira e mexe, ele tá pela rua, ele vai mostrando ali onde ele tá, segurando o carregador de celular. Então ele sai de onde ele está e vai até um ponto onde há energia elétrica. E a gente viu essa cena, né, Sheila? Você imagina aquela régua, né? O T, que tem várias entradas para você colocar as tomadas, né? Uhum. E várias pessoas carregando o celular ao mesmo tempo, porque são pontos de energia, raros pontos de energia elétrica. Exatamente. Ontem houve um novo bombardeio que atingiu a igreja de São Porfírio, na cidade de Gaza, considerada a terceira mais antiga do mundo, era a mais antiga em Gaza, e o Hamas acusou Israel pelo ataque. As forças de defesa israelenses, no entanto, não confirmam e disseram que ainda estão verificando essas informações. De acordo com o Hamas, a explosão deixou vários mortos e feridos, mas até o momento não há um número oficial. A igreja vinha sendo usada como abrigo por palestinos que perderam as próprias casas. E essas pessoas têm buscado aquilo que elas consideram áreas mais seguras, que são as igrejas, as escolas e os hospitais. Mas ainda assim, nem esses espaços têm sido poupados dos ataques, né? Ontem a gente já trouxe o número atualizado aqui de mais de 160 escolas. E esse é um número da ONU, não é do Hamas, é um número da ONU. Mais de 160 escolas que foram atingidas. Mais de 100 unidades hospitalares, centros de saúde que também foram atingidos. No momento do ataque nessa igreja, ontem, a informação é de que havia 500 pessoas, porque parte delas estava ali apenas se abrigando.